Histórias assombradas. Noite Infernal. Esse é o primeiro de hoje. Noite Infernal. É um relato longo. Mas depois tem mais dois ainda. Vamos lá. Olá, Ana, Matheus e Assombrados, tudo bem? Então, esse relato aconteceu comigo, não muito tempo atrás. Pode ler tranquila que não há nomes. Deixa eu só ver se tá tudo certinho aqui. Tá, tem música. Eu moro na Grande São Paulo e sempre... Peraí, é uma moça? Não sei se é uma moça ou... Acho que é uma moça. Eu moro na Grande São Paulo e sempre morei na mesma casa desde que me dou por gente. E é nessa casa que eu tive as piores experiências da minha vida e irei contar uma aqui para vocês. No ano em que se passa o relato, eu fui excomungada da igreja que eu frequentava. Vocês devem estar se perguntando, afinal, por que é que isso aconteceu? Para ser sincera, nem eu mesma sei. Um dia, como outro qualquer, eu estava no culto e durante a palavra o pastor pausou e, dizendo meu nome, diz que Deus não me queria mais ali. Dito isso, mandou que eu me retirasse, para nunca mais pisar no templo de Deus. Bom, eu perdi o chão, Ana. Embora eu frequentasse a igreja por influência da minha mãe, eu estava passando por uma época depressiva horrível e o que me impedia de tirar minha vida era a fé. Bom, a depressão piorou, claro, porque a igreja era o que basicamente me sustentava. Até que eu conheci os incensos que estavam em uma caixa no mezanino e passei a utilizá-los, já que a minha mãe dizia que psicólogos e psiquiatras eram para gente louca e me impedia de ir. Tudo bem que eu já era maior de idade, mas eu ainda dependia dela e não podia fazer nada sem que ela soubesse, infelizmente. Com o uso variado dos incensos, o peso saiu das minhas costas e eu passei a me sentir bem novamente, conseguindo até voltar a fazer as coisas básicas de higiene que até então eu não conseguia. Bom, indo para o relato. A minha casa é uma casa grande, de esquina, que fica sobre os salões alugados e possui 5 quartos, e ligando os quartos com a sala a um corredor não muito extenso, mas muito escuro, daquele jeito que se apagar a luz não dá para enxergar um único palmo à frente do nariz. E o meu quarto era o último e ficava de frente para esse corredor. A casa foi construída para caber basicamente a família toda, e quando eu era criança, eu dormia no quarto em que esse meu irmão dorme atualmente com a esposa. Afinal, no meu antigo quarto, nesse em que se passa o relato, era o quarto dos meus primos. Quarto esse que eu sempre tive muito medo. Quando meu irmão voltou para casa, casado com a minha cunhada, eu abdiquei do meu quarto porque era o maior da casa e fui para o quarto em que se passa o relato, já que os meus primos não estavam mais em casa, já que ambos haviam se casado e encontrado seus lugares no mundo. Bom, esse quarto é em formato de um L espelhado e deitado. E desde pequena eu sempre via sombras naquele quarto. Não sombras de objetos, mas a sombra de um homem alto de chapéu, que aparecia sempre na parede da porta, como se ele tivesse parado na frente da janela. Então, quando meu irmão voltou para casa, eu engoli meu medo e me mudei de quarto. Arrumei do jeitinho que eu queria, com o meu tatame com o meu tatame e chique futon, que é a cama japonesa, sabe? No chão, feita de junco e um colchão de mais ou menos 12 centímetros de altura. Bom, com a minha cortina branca e cinza. Mesmo estando do jeito que eu sempre sonhei, por algum motivo eu não conseguia ficar ali. E como meu pai já era falecido na época, eu recorri à minha mãe, ou seja, dormia agarrada com ela.
Alguns meses se passaram e eu coloquei na minha cabeça que eu tinha que parar de dormir com a minha mãe e tentar dormir sozinha. Então eu, toda bruxinha, acendi um incenso de sálvia e comecei a limpar o quarto espiritualmente. Ana, no momento que eu finalizei a limpeza, dizendo assim: com essa limpeza espiritual eu bano todo o mal, que assim seja, assim será e assim já foi feito. O quarto parecia outro. A carga negativa havia se dissipado, pelo menos por hora. Fiquei uma semana dormindo tranquilamente ali, até que o inferno começou. No dia desse relato, eu creio que foi uma terça ou quarta-feira, eu fui deitar mais cedo. Afinal, o filho biológico de minha mãe tem uma aversão ferrada por mim, a qual até hoje eu não entendo o motivo. Vocês podem estar se perguntando, mas se vocês têm problemas entre si, por que você simplesmente não vai embora daí? A questão é que, embora eu seja filha adotiva de minha mãe, sou eu quem cuida dela. Ela tem 84 anos atualmente e nenhum dos filhos se dedica a ela. E isso sempre foi assim. E eu não acho justo simplesmente colocá-la num asilo para que seja maltratada, como muitas vezes eu já vi por aí. E como eu tenho condições, eu me dedico a cuidar dela. Bom, era mais ou menos 8 horas da noite quando meu irmão chegou com a sua esposa e eu. Assim que ouvi a garagem abrir, dei um beijo de boa noite à minha mãe e fui para o meu quarto. Assim que pisei ali, eu senti uma carga negativa muito forte. Sabe quando a gente sente aquele aperto no coração, uma espécie de falta de ar? Assim que eu senti isso, já fui logo tomando o remédio da ansiedade que meu médico passou. Afinal, depois que passei por agressões físicas, verbais e psicológicas desse homem, a minha ansiedade piorou e até hoje, sempre que eu o vejo, eu tenho crises. Que homem? Assim que pisei ali, senti uma carga, sabe quando... Bom, assim que senti isso, já fui logo tomando o remédio da ansiedade que meu médico passou. Afinal, depois que passei por agressões físicas, verbais e psicológicas desse homem, minha ansiedade piorou e até hoje, sempre que eu o vejo, eu tenho... Que homem? O médico? Não entendi. Bom... Tomado o remédio, tranquei o quarto e já deixei meu inalador por perto. Porque, né? Melhor prevenir do que remediar, certo? Liguei o abajur, apaguei a luz e me deitei. Devo ter passado alguns minutos de olhos fechados, ouvindo o som, os mantras budistas que saíam da flor de lótus que eu tinha em cima da minha cômoda, antes que eu dormisse. Bom, e logo peguei no sono. Mas então, do nada eu acordei. Acordei ouvindo alguém bater na janela. Era tipo pá, pá, pá. E uma pausa. E depois novamente pá, pá, pá. Esfreguei os olhos, encarei a janela, achando ser o vento, e voltei a me virar para a parede e tentar dormir. Eu não posso dizer qual era o horário, Ana, porque eu estava com tanto sono que nem pensei em olhar para o relógio. Mas quem disse que eu consegui dormir? Toda vez que o sono parecia estar chegando, o barulho na janela voltava. Levantei da cama, fui até a janela para ver se não era alguém tentando pregar uma peça em mim, e olhando para fora eu vi que não tinha ninguém. Tudo bem? Novamente tentei não me apegar a isso e voltar a dormir. E novamente o barulho. Então eu fiquei puta, obviamente, com raiva do que estava me acontecendo. E eu gritei: o que quer que seja, me deixa dormir em paz, cacete. Aí, Ana, por que foi que eu fiz isso? Por um instante eu consegui silêncio. Até mesmo o mantra havia parado de tocar. Foi quando o verdadeiro terror começou. Lembra que eu falei que eu havia trancado a porta antes de dormir? Então, eu ouvi a porta abrindo e minha mãe me chamando. Só que até onde eu sabia, não havia chave mestra para que ela conseguisse abrir a porta do meu quarto. Mas eu imaginei que ela havia feito uma cópia.
Afinal, eu estava namorando com um rapaz que não era da igreja e a minha mãe, não sabendo que eu havia sido excomungada, achava que ele estava sendo má influência para mim e estava com medo dele tirar a minha virgindade. Até aí tudo bem. Perguntei gritando o que ela queria e quando não houve resposta, eu me levantei da cama e me guiei para a porta. E naquele momento eu tenho certeza de que o meu espírito saiu do meu corpo e ficou só a casca, porque eu me senti amolecer. A porta estava fechada. Mas se ela estava fechada, como que eu ouvi ela abrir? E olha que essa porta, Ana, faz um barulho imenso. Com o shiri, jeito japonês que a minha mãe usa muito para se determinar a orifício anal. O xiri trincado. Saí do quarto acendendo tudo quanto é luz. Fui no quarto da minha mãe e ela dormia. Passei no quarto da minha irmã, mas o quarto estava vazio, já que ela havia ficado com a neta dela e ainda não tinha voltado para casa. E até no quarto do meu irmão eu fui. E não satisfeita, rodei a casa toda, Ana. Saí pro quintal, fui na cozinha, na biblioteca, na varanda, no mezanino e até na garagem. Mas eu estava sozinha ali. Então o medo bateu. Voltei pro quarto tentando controlar a ansiedade que parecia queria me fazer ter um ataque. E voltei a me trancar ali. Me enfiei debaixo dos meus cobertores e fiquei de olhos fechados, rezando para qualquer entidade que me ouvisse e me ajudasse. Fiquei ali naquele misto de desespero e tentar ser corajosa, que passei os minutos mais angustiantes da minha vida. De olhos fechados, tremendo dos pés à cabeça. Permaneci ali imóvel, esperando o dia amanhecer. Mas isso não chegava nunca. Foi quando eu ouvi a porta abrir novamente. Aquele som alto e característico, mas aquela vez eu não me permiti olhar. E o clima tenso, causado pelo desespero, se multiplicou por 1000 quando eu senti aquela presença. Eu não sei explicar, Ana, era desesperador, eu não conseguia me mexer, sentindo aquele aperto no peito novamente e não conseguindo respirar. Foi quando eu travei completamente ao ouvir os passos. Sim, Ana, tinha uma pessoa andando no meu quarto. Como a minha cama ficava junto da parede, os passos iam e vinham pelo comprimento do quarto, como alguém que andasse em círculos. E não eram passos comuns, eram passos extremamente pesados, como uma pessoa muito gorda estivesse usando coturnos militares e pisando forte. Pam, pam, pam. Tentando me lembrar de qualquer oração, eu comecei a sussurrar baixinho o Salmo 121. E então tudo parou. Mas a sensação de estar sendo estrangulada pelo ar denso, isso não passou. E mesmo assim eu fui fazer a burrada de descobrir a cabeça. Assim que eu virei o corpo para onde os passos estavam, não havia ninguém. Mas assim que eu direcionei meus olhos para o pequeno corredor que dá para a porta, eu vi. Ana, era uma massa preta, sem forma definida, que flutuava a poucos centímetros do chão, mas que tomava todo o espaço entre a parede e o armário, como se quisesse me impedir de sair do quarto, caso eu tentasse. E embora sua coloração fosse escura e densa, aquela coisa tinha olhos, e eram olhos vermelhos como brasa. E como não bastasse aquilo estar no meu quarto, foi se aproximando de mim. Eu não sei quanto tempo eu fiquei ali, encarando aquela coisa que vinha em minha direção. Mas quando faltava cerca de meio metro para chegar ao pé da minha cama, ela recuou. Não sei o que fez a coisa recuar, mas eu sei que naquele momento eu molhei as minhas calças. E não tenho nem vergonha de dizer isso, devido às circunstâncias.
Eu só sei que, mesmo após a coisa ter desaparecido do meu quarto, a aura continuou pesada. E eu continuei ali, com a respiração presa por alguns instantes, com medo de que aquilo voltasse. E após longos segundos, que mais pareceram horas, eu consegui me mexer. Mesmo com as pernas bambas, saí do quarto e fui para o quarto da minha mãe, me enfiando debaixo das cobertas, acordando a coitada que ficou desesperada. Mas você acha que eu contei para ela sobre alguma coisa? Claro que não, até porque eu sabia que ela ia me arrastar até a igreja que ela continuava frequentando, afinal ela continuava sem saber que eu havia sido excomungada. E daquela noite em diante, o único momento em que eu entrei nesse quarto foi com o meu namorado, cerca de 4 anos depois do ocorrido. Hoje em dia, não entro nem que me paguem naquele quarto, porque ainda sinto aquela presença horrível. Embora desde que adotei os meus bebês, 3 gatos, a presença foi amenizada. Atualmente eu durmo no quarto que era da minha irmã, afinal ela saiu de casa para morar sozinha nesse ano, há cerca de 3 meses, creio eu. Bom, peço desculpas pelo tamanho do relato, mas precisei me estender em alguns pontos para que vocês entendessem a história. Eu gostaria de pedir que vocês conseguissem me esclarecer o que aconteceu comigo, porque até hoje eu não compreendo. Até hoje eu não voltei para a igreja da minha mãe e quando ela descobriu, ela também parou de ir. Mas hoje eu tenho a minha fé bem estabilizada na Wicca e na bruxaria, o que me ajudou muito com a minha ansiedade e a minha depressão. Eu conheço o canal desde 2014 e realmente agradeço por tratarem o sobrenatural com tanto respeito. Espero que conte esse relato algum dia, seja no ao vivo, seja em um relato gravado. Peço desculpas pelo tamanho e pelos erros, que passaram batidos pela correção que fiz após escrever. Está ótimo. Um beijo e um abraço para você, para o Matheus e para os seus morceguinhos. E que Nut, uma deusa egípcia, para quem eu sempre rezo quando estou com a ansiedade atacada ou me sentindo em perigo, que ela sempre olhe por vocês e os proteja. Muito obrigada, um beijo para você. Eu só não entendi as datas, peraí. Isso aconteceu não muito tempo atrás, mas foi há mais de 4 anos, é isso? Porque você só voltou 4 anos após, voltou para aquele quarto, é isso? Enfim, e quantos anos? Não falou a idade aqui, né? Quantos anos ela tem? Enfim, será que, sei lá, o pastor viu alguma coisa atrás de você? E aí resolveu te expulsar da igreja? Porque ele já viu alguma sombra, alguma coisa que tá... Eu não sei, mas por que essa sombra apareceu lá? Não sei. Talvez tudo já tenha alguma ligação com a sua identificação com o Wicca, com a bruxaria, sabe? E tudo talvez ali rondasse. Não tô falando que aquela coisa é ruim por causa de Wicca, não. Mas que a Wicca tudo te protegeu, né? E tinha algumas coisas ali, talvez já era para você ser, né? Já tava, não sei se predestinado, né? Que você se encontrasse na Wicca e na bruxaria. E talvez, não sei, mas talvez fosse coisa da casa, de outras situações, né? Tentando se aproveitar, às vezes algum ser baixo tentando se aproveitar das suas emoções ou dos seus, né? Alguma coisa assim. E só que ele foi embora, né? Foi barrado. E foi para trás. Está gostando dos relatos no Reverso Assombrado? Então não se esqueça de deixar o seu like. E é claro, se ainda não for inscrito, se inscreva.